Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Uma grande alegria receber a todos aqui nesta noite, num dia de feriado, nós podermos estar aqui para estudar a preciosa palavra do Senhor. Pela manhã um grupo esteve aqui para alinhar os bancos, aliás, aproveito para agradecer os irmãos, né? Tivemos uma equipe aqui boa e dos irmãos que estavam aqui pela manhã, nosso irmão Marcos Xavier, seu Toninho, também Luiz Henrique estava aqui nos auxiliando, né? Nós agradecemos, e aos demais irmãos que estiveram aqui, também tivemos programação da UPH, hoje foi muito bom, churrasco com música ao vivo, lá na casa do nosso irmão, Marcos Segala, estava tentando lembrar o sobrenome dele, fala Marcos, tem vários Marcos, né, na igreja, o nosso irmão Marcos Segala e da Lídia. E agora podemos estar aqui para estudar a preciosa palavra do Senhor. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo de estudo da sua preciosa palavra. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, nos dê entendimento da sua preciosa palavra para que possamos então crescer, né, à semelhança de Cristo e termos um comportamento cristão, um comportamento agradável ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai Celestial, nós bendizemos ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de podermos rever os irmãos, de podermos nos reunir para estudar a Tua preciosa palavra. Que de fato seja um tempo edificante, um tempo importante, um tempo precioso para nós, que possamos crescer à semelhança de Cristo ao estudar a Tua preciosa palavra. Queremos, ó Deus, toda a diferença. Não é o quanto ele se esforça, não é o quão bom ele naturalmente é, não é o seu temperamento, não. O que vai fazer toda a diferença no comportamento daqueles que pertencem a Cristo é o agir do Espírito Santo na vida do cristão, na nossa vida. E isso é encorajador, porque não é aquela palavra do tipo, olha, se esforce, você precisa se esforçar mais, você precisa ser uma pessoa melhor, se esforçar para ser uma pessoa melhor. Não, a palavra é busque fortalecimento no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz em você o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E percebam que essas características do fruto do Espírito é que vão fazer toda a diferença no nosso comportamento. Você pode dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de me relacionar com os outros. Bem, se o Espírito Santo produz amor, então você vai conseguir perdoar e você vai conseguir se relacionar com o outro. Você vai conseguir fazer coisas boas para o outro, não porque o outro merece ou porque você é bom. É a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na semana passada, eu não vou me deter muito nisso, porque nós já tratamos disso, mas na semana passada nós vimos que sim, o ser humano, criado por Deus, que por causa do pecado, ficou longe de Deus, fora do relacionamento com Deus e sem paz com Deus, através de Cristo, ele é justificado e volta a ter paz com Deus e tem paz com Deus. Isso nós vimos na semana passada. E além da paz com Deus, que todo ser humano precisa e é o que faz toda a diferença, essa paz com Deus vai nos trazer o quê? Uma paz pessoal. Já viram que as pessoas falam tanto sobre a busca da paz? Eu estou em busca da paz. O mundo precisa de paz. Mas para muita gente, paz é somente ausência de conflitos ou de guerras, quando a Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, uma paz interior, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das lutas, apesar dos problemas. Se Deus permitir, próximo domingo nós vamos olhar para Atos 16, olhar para a história de Paulo e Silas presos lá em Filipos, e por volta da meia-noite, depois deles terem sido fustigados severamente com varas, depois deles terem os seus tornozelos presos a troncos, lançados no cárcere interior por volta da meia-noite, aqueles servos do Senhor oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles desfrutavam de alegria e paz, e você pode dizer, como pode alguém com o corpo machucado, preso injustamente, sofrendo,
cantar louvores ao Senhor. Como pode alguém ter alegria e paz numa circunstância como essa? É alegria, a paz produzida pelo Espírito Santo. É uma paz com Deus que leva a uma paz pessoal. Daí Jesus dizer, no mundo passais por aflições. Ele começa dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é paz nas circunstâncias, paz em nós mesmos, paz no Senhor. E então Jesus diz, no mundo passais por aflições. Essa garantia de paz, Jesus traz a primeira promessa que nós teremos dificuldades no mundo. Jesus não dora a pílula, Jesus não fica trazendo uma mensagem que não é verdadeira. Jesus diz, vocês vão passar por aflições. Mas Jesus também diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nós vimos sobre isso na semana passada, e nós encerramos falando sobre essa paz pessoal, olhando para as palavras de Paulo lá em Filipenses, dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Queridos, quando nós colocamos tudo diante do Senhor, nós podemos experimentar essa paz que excede todo entendimento. Então, nós precisamos examinar nossas motivações e orar ao Senhor. Agora, queridos, o assunto específico de hoje é possível ter, além de paz com Deus e uma paz pessoal, ter paz com os outros? Alguém pode dizer, ok, a paz com Deus é possível. Jesus Cristo pagou o preço, justificados nós temos paz com Deus. Paz pessoal é possível, confiando em Deus de todo o coração. Mas paz com as pessoas? Paz com as pessoas, alguns dizem, não é possível, porque não depende de nós, depende dos outros. E se a outra pessoa não quiser ter paz? E se a outra pessoa for muito difícil? E se eu não conseguir me relacionar com o outro? Bem, irmãos, nós vamos aprender hoje que é possível, sim, ter paz com outras pessoas. Nosso Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7, Jesus, ele inicia com as bem-aventuranças. Ele vai dizer, bem-aventurados, verdadeiramente felizes ou completamente felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, queridos, fala sobre a paz, e Jesus fala sobre ser pacificador. E logo de início eu quero dizer para os irmãos que um pacificador não é alguém que busca a paz acima de tudo. Não é alguém que busca a paz colocando isso como mais importante. Não, é alguém que busca ser um pacificador, que mesmo que precise tratar de coisas que precisam ser tratadas, ele vai fazer isso no espírito pacificador de mansidão do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, porque de fato, existem circunstâncias e situações que não dependem de nós. Você quer ter paz, mas a outra pessoa não quer. Mas no que depender de vocês, diz Paulo, vivam em paz com todas as pessoas. E o autor aos Hebreus diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos. Ele não diz assim, procurem viver em paz só com as pessoas mais próximas. Procurem viver em paz somente com os familiares. Procurem viver em paz somente com as pessoas mais fáceis. Aí a gente nem precisa se esforçar muito, né? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Onde um grupo de pessoas supostamente crentes, estudando para entrar no ministério. Eu já vi conflitos em reunião de presbitério, entre pastores, entre presbíteros. Conflitos. Então, queridos, essa ideia de que nós não teremos conflitos é uma ideia errada. Aí eu vou me casar com uma pessoa crente porque eu não vou ter conflitos. Eu até brinquei, né? A pessoa pensa assim, eu vou me casar com um pastor porque vai ser perfeito. Eu falei, conversa com a Cris, para você ver, né? E não conversem. Mas o fato é que conflitos são inevitáveis. E por que, queridos irmãos, conflitos são inevitáveis? Por um motivo muito simples. Nós somos imperfeitos.
Nós somos pecadores que nos relacionamos com outros pecadores, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja. Nós nos relacionamos com outros pecadores, com outras pessoas imperfeitas, o que não é desculpa para sermos pessoas que vivem de qualquer jeito, de forma alguma, mas que explica muita coisa. Pecadores são pecadores. Nós somos pecadores que nos relacionamos com outros pecadores e que vivemos num mundo caído, num mundo quebrado por causa do pecado. Então nós vamos acabar experimentando conflitos mesmo na igreja, mesmo entre irmãos, mesmo na família, mesmo dentro de casa, porque nós somos pecadores. Então, a questão não é se vamos experimentar conflitos, a questão é como lidar com os conflitos. E eu separei, então, esse tempo de hoje para nós falarmos sobre isso, a começar quando estivermos em conflitos com irmãos. O que fazer? Primeira coisa, lembre-se que somos irmãos, membros do mesmo corpo. Eu não coloquei versículos aqui, mas você deve se lembrar quantas passagens bíblicas onde o próprio, por exemplo, o apóstolo Paulo faz essa comparação, se referindo à igreja como corpo de Cristo, como aqueles que são membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Em várias das suas epístolas, Paulo faz essa comparação. Lá, escrevendo, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Em outras passagens também. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos, então, tratar, né, com respeito, com amor. A palavra do Senhor fala sobre isso, né? Lembre-se que somos irmãos, membros do mesmo corpo. Somos filhos de Deus. Daí Jesus nos ensinar a orar lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós somos irmãos. E escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Gálatas, Paulo fala isso: se vocês são irmãos, por que vocês vivem brigando, guerreando? Por que vocês vivem querendo devorar uns aos outros? Isso não é próprio de irmãos ou daqueles que são membros do mesmo corpo. Então, conflitos no meio do povo de Deus, ou quando estamos em conflitos, devemos lembrar: nós somos irmãos e somos membros do mesmo corpo. Não podemos andar em inimizade, não podemos andar em brigas, não podemos continuar em conflitos ou não tratar dos conflitos. É preciso tratar. E como tratamos? Nós tratamos perdoando, nós tratamos nos reconciliando, e nós vamos falar sobre isso, os aspectos práticos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos reconhecer que a causa da discórdia, muitas vezes, não está no outro. Quando tivermos conflitos entre irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e para procurar identificar se não somos nós que estamos causando conflitos. O problema, queridos, é que, orgulhosos que somos, e todos nós lutamos contra o orgulho, a questão não é se você luta contra o orgulho, mas o quanto você luta, porque todos nós lutamos contra o orgulho. E o problema é que, orgulhosos que somos, em geral, nós achamos que a culpa é sempre do outro. Diz: fulano fez isso. Mas foi ele que começou, né? Não são só as crianças que fazem, os irmãos, né? Foi ele que começou. Mãe, foi ele que começou. Não, pai, foi ele que começou. Nós agimos assim também, desde a queda. Quando Deus vai tratar com Adão, Deus diz assim: Adão, você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Adão diz assim: não, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sempre do outro. E não é verdade isso. Nós precisamos, queridos, reconhecer que, por vezes, a causa da discórdia muitas vezes está em nós. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. E tome a iniciativa para restabelecer a paz. Você está em conflito com o irmão e diz assim: não, ele é que tem que reconhecer primeiro, ele que tem que pedir perdão, ele tem que se desculpar. Aí o outro também, orgulhoso, diz assim: não, é ele que tem que se desculpar. Aí ficam dois orgulhosos brigados.
E que coisa terrível isso no meio do povo de Deus. Eu não sei como a pessoa consegue depois, simplesmente na hora da ceia, pegar o pão e o cálice como se nada tivesse acontecido. Não, não pode, meus irmãos. Nós precisamos tomar a iniciativa para restabelecer a paz. Seja dentro de casa, seja na igreja, nós precisamos tomar a iniciativa para restabelecer a paz. André, você quer falar? Meu irmão, está com o microfone aí? O Marcos não está querendo deixar você falar, André. O reverendo, porque assim, essa parte sempre tem que partir da gente, isso é verdade. Mas se, exemplo, tipo, eu tentar, o irmão não querer mais querer conversar comigo, se partir de mim, também existe aquele lado, eu não vou ficar, se partiu da parte da pessoa, na verdade, não da minha. Se você tentar e a pessoa não querer te ouvir, não querer a reconciliação, é isso? Exatamente. Isso entra lá no que Paulo escreveu aos Romanos. No que depender de vocês, tenham paz. Então é isso, você vai tomar a iniciativa, você procura a pessoa diz, não quero conversar. Diz, não, mas fulano, eu quero conversar, eu quero até pedir perdão. Não aceito, não te perdoo. A sua parte você fez, entendeu? Porque tem gente que realmente pode ser que feche os canais de comunicação, feche as portas e não queira. Então, mas a sua parte você fez, você procurou pedir perdão, quem sabe você manda uma mensagem, a pessoa não quer conversar, você pode ir além. Você pode tentar mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar uma mensagem por WhatsApp, mandar uma carta, não sei. Talvez por outra pessoa dizer, olha, converse com fulano, diga que eu quero me reconciliar. Se depois de todas as tentativas, você não conseguiu, você coloca diante de Deus, Senhor, olha, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu entrego ao Senhor. E ore por essa pessoa, ore, peça para que Deus abençoe, né? Haja com amor no que depender de você. Tá bom? Agora, e quando o conflito não for com irmãos? Quando não for com irmãos. Se ofendemos alguém, é nossa responsabilidade providenciar o restabelecimento da paz. Não adianta você ofender alguém e dizer assim, não, mas eu pedi perdão para Deus. Não, mas vai lá e se reconcilie com a pessoa. Peça perdão para a pessoa. Busque, no que depender de você, o restabelecimento da paz. Né? O restabelecimento da paz. Segundo lugar, de forma alguma devemos buscar vingança. Não podemos buscar vingança. Nós, queridos, a Bíblia não ensina que você deve pagar o mal com o mal. Isso é o que o mundo ensina. Você vai deixar passar isso? Você precisa se vingar. É o que as pessoas dizem, é o que a sociedade diz. E às vezes eu vejo gente da igreja dizendo isso, né? Até postando esse tipo de coisa, né? Mas o que a Bíblia diz, o que Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. É o Senhor que é o justo juiz, é Ele que a Ele que devemos colocar, né, para a nossa vingança. Eu expus uns domingos desses, um salmo. Priscila, pode falar, o microfone está aí? Passa para a Priscila, por favor, meu irmão. Pastor, também em relação a conflitos entre incrédulos, eu penso que quando a gente ofende uma pessoa que não é crente e a gente vai se reconciliar com ela, reconhecendo que a gente errou, isso também é um bom testemunho. Sim. E às vezes é uma porta abrindo para ela olhar para Cristo. Sim. Né? Porque quando a gente é crente e a gente é pecador, a gente vai errar. Né? Mas quando a gente vai e reconhece, conversa com a pessoa, às vezes a gente até pensa que a pessoa vai reagir mal e ela vê e percebe que você está sendo humilde, está falando de coração e faz as pazes com você e ainda, quem sabe, lá na frente isso não abre as portas para ela para o evangelho, né? A minha mãe, ela sempre teve muita cisma de crente, porque ela sempre viu muitos crentes que tinham mau testemunho, né? Então eu sempre penso nisso. Eu sempre penso na minha mãe, quando eu faço alguma coisa errada, principalmente contra alguém que é incrédulo, isso fica me incomodando. Porque eu penso, a minha mãe sempre se afastou da igreja, né, porque falava que crente,
Ah, não, esses crente capa, ela falava, esses crente capa. Vai na igreja, mas faz isso. Vai na igreja, mas faz aquilo, né? Então, além de você ter paz com a pessoa, é nossa responsabilidade, porque a gente entende o Evangelho, né? Então, é nossa responsabilidade de... Às vezes nem... Eu sempre tive isso na minha cabeça. Às vezes a pessoa me magoou, eu ficava pensando, mas será que eu não fiz alguma coisa também para causar isso? E aí eu ia conversar e falava, olha, eu fiz tal coisa, mas tal coisa que você fez não foi legal, sabe? E aí também, como a gente tem a palavra de Deus para nos orientar, a gente tem que ter a sabedoria de buscar a reconciliação, né? Perfeito, é isso mesmo. E quando nós fazemos isso, é um bom testemunho, nós estamos mostrando que nós somos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele deve imitar a Jesus. E Jesus na cruz, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é curioso porque em Atos nós lemos no martírio de Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz a mesma coisa, mostrando que ele aprendeu com Cristo, a perdoar, a amar. Então quando você pede perdão, quando você age, né, dessa forma, quando você busca se reconciliar, você está demonstrando Cristo em você. E é um bom testemunho, a Priscila falou muito bem, isso é um bom testemunho, né? E quando você não faz, é um mau testemunho. E aí dá margem para as pessoas falarem o que a mãe da Priscila falou várias vezes, ó, diz que é crente, mas ó, não pede perdão, não reconhece os erros, não está nem aí para se reconciliar. Que crente é esse? Que discípulo de Jesus é esse? Como? Tito 3, né, Marcos? Está com o microfone aí, meu irmão? Eu ia falar para alguém levar o microfone para você, mas está com você aí, né, Marcos? Tito, né, capítulo 3, ele diz, né, no versículo 2, ele diz, né, sejam cordiais, né, bem educados. Antigamente vocês eram assim, né? Ou seja, vocês deem bom testemunho. A gente tem que ter uma palavra temperada, né, ou seja, equilibrada, é isso mesmo, muito bem lembrado, meu querido irmão. O salmo que eu me referia, que eu preguei recentemente, foi o Salmo 35. É interessante a oração de Davi no Salmo 35, porque nessa oração, ele começa o Salmo 35 dizendo, ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Davi, ele estava sendo perseguido. Mais à frente no Salmo, ele vai contar, né, que ele estava sendo caluniado, que falavam coisas que não eram verdadeiras, né, que pagavam aquilo que ele fez de bem para as pessoas estavam fazendo mal para ele, gente que ele amou, cuidou, estava zombando dele. Aí o que ele faz? Ao invés de ele querer se vingar, ele conta para Deus, Senhor, trate o Senhor com eles, para que eu possa ter paz. Aliás, você só vai ter paz se você entregar ao Senhor, ao invés de você querer se vingar. Davi faz a coisa mais certa, ele coloca tudo diante do Senhor, ele conta para Deus e ele pode descansar no Senhor, ele pode sentir a paz confiado no Senhor, né? Tudo bem, meus irmãos? Mário, pode falar, meu irmão. Está ligado, hein? Graças irmã, boa noite. Irmão, já acho que ha sido bem explicado tanto por nossos irmãos, por pastor. Fala de nós combater sobre aquele ego, que a pessoa não gosta de humilhar. Mas vemos no livro de Mateus que, aunque, como você falava, aunque nós não tenhamos a culpa, para nós, diante de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus, porque, lendo aqui no livro de Mateus 5, capítulo 5, verso 23, ele fala, se pois os trazeres ao altar tua oferta, ali te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, sim, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando face a tua oferta. Então, o que o pastor falou, muitas vezes aquela pessoa que, ego foi o que falou o pastor, quando não lhe gusta reconhecer
Então, ele, aunque ha sido vítima, falamos desse jeito, ele deveria, porque fala que trazemos para Deus um tipo de ofrenda, e Deus não agrada desse tipo de ofrenda. E como o Senhor falou, vem, pega a Santa Ceia, então ele fala, não, eu sou vítima. Mas ele fica de parte de nós, primeiro, ser obediente a Deus, primeiramente. Segundo, sujeitar nossa carne, por tipo de ego que não gosta de ser... esqueci o nome que o Senhor deu. Mas você está me entendendo, hein? Sim, nós, sim. quando venimos ao altar, se estamos, e diz, se tem algum irmão tem em contra tua, nós que se nós temos em contra ele, se ele tem contra tua, veja lá, deixa tua oferta e veja lá, reconcilia-te e logo volta. Ou seja, a Deus não agrada esse tipo de pessoa que não procura a paz, como se fosse reconciliar. O pacificador vai atrás disso. Eu lembro que, pastor, eu sucedi por algo parecido. E eu estava com tanta raiva, porque era um irmão da igreja, que eu primeiramente pedi perdão a Deus, porque por minha mente passou tantas coisas, sabe? Como tomar vingança, como o Senhor falou. Então, eu orei tanto, 3 dias, pastor, orando, até que Deus tirou aquilo. Quando eu vi, logo, acho que foi 3 meses, aquele irmão, eu consegui dar um abraço a ele como se nada tivesse acontecido. Então, para nós mesmos e para estar diante de Deus, é bom pedir perdão. Assim nós não tengamos e ficar em paz com o homem e ficamos sempre com Deus. E com Deus, sem dúvida. Esse texto que você citou, Mário, de Mateus 5,23, mostra a urgência de que devemos tratar. Porque Jesus diz, olha, não é o que você lembrou bem, não é você tem alguma coisa contra mim. Se alguém tem alguma coisa contra você, você está ali para entregar a sua oferta, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia-te com ele e depois volte e entrega a sua oferta. Isso mostra o caráter de urgência, nós não podemos deixar. Eu sei que alguém está magoado comigo, vou deixar para lá, ou ele é muito sensível, é problema dele. Não. Jesus disse, vai, se reconcilie. Mas eu não fiz errado. Mesmo assim, peça perdão, se reconcilie e você vai continuar servindo ao Senhor. É um texto que foi muito bem lembrado, Mário, muito obrigado. Então, de forma alguma devemos buscar vingança. Deixe com o Senhor, Ele é o justo juiz. Depois, procure maneiras de atender às necessidades da outra pessoa. Irmãos queridos, nós vimos recentemente no estudo, quando nós falamos sobre o amor, que o amor é o compromisso sólido de agir sacrificialmente para com o outro. Amar não é você sentir algo pela pessoa. Eu estou amando. As pessoas confundem amor com paixão, paixão com amor. O amor não é um sentimento bonito, colorido, que você sente pela pessoa. Não. O amor, biblicamente falando, é você agir para o bem da pessoa. Ainda que a pessoa te fez mal, ainda que a pessoa te magoou, ainda que a pessoa não mereça, mas você vai agir de forma abençoadora para com aquela pessoa. Ele te fez o mal e quando você tem a oportunidade para fazer o bem, você vai e faz o bem. Isso é amar. Então, num conflito, você deve procurar amar na prática. Procure maneiras de atender às necessidades da outra pessoa. Como eu posso ser bênção na vida daquela pessoa? Então você vai procurar essas oportunidades e vai fazer para a glória de Deus, para um bom testemunho, para o bem do relacionamento. Tudo bem? Então aqui são alguns passos e eu quero aproveitar, nós temos ainda algum tempo. O palestrante lá do Retiro de Casais, ele citou um livro que eu gosto muito, eu uso bastante aconselhamento bíblico, principalmente aconselhamento de casais. Eu acho que vocês não vão conseguir ver aí, a capa é escura. Chama assim, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Os Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, do Ken Sande. Um guia prático para lidar com as crises na família. Mas esse não é um livro apenas para falar sobre como lidar com as crises na família. É um livro que trata, biblicamente, é um livro muito bíblico, que trata como lidar com os conflitos de maneira geral, não apenas os conflitos que acontecem no lar. E num dos capítulos do livro, se não me engano é o capítulo 3, o Ken Sande ele vai falar sobre essa estrutura bíblica para você ser um pacificador. E aí ele propõe, eu não sei como foi essa tradução, não sei como é no original em inglês, certamente não são 4 Vs, mas quem traduziu o livro deu um jeito de encaixar aí para ficar o sistema de solução de conflitos através de 4 Vs.
Então, quais são os 4 Vs? O primeiro deles é vise a glória de Deus. Vise a glória de Deus. Irmãos, isso é muito, muito importante. Prestem bastante atenção nisso. Como ser um pacificador? Como solucionar um conflito? Nós precisamos entender, não somente que nós vamos ter conflitos porque somos pecadores, mas que conflitos não acontecem por acaso e não fogem do controle do Senhor. Eu creio, irmãos, eu aprendi isso, que Deus, em sua soberania, Ele permite relacionamentos por vezes difíceis e conflitos para o nosso crescimento. Deus permite, queridos, que... Porque já imaginaram se todo o nosso relacionamento fosse perfeito? Vejam, não é propósito de Deus nos conformar à imagem de Cristo? Vocês concordam com isso? Que Deus tem como propósito nos fazer mais parecidos com Jesus? Imaginem se os nossos relacionamentos fossem perfeitos. Você fosse casado com uma pessoa perfeita, seus filhos fossem perfeitos, seus pais fossem perfeitos, os irmãos da igreja, todo mundo perfeito, né? Os presbíteros perfeitos, diáconos perfeitos. Aqui é quase isso, aqui é quase isso. O Edson ficou feliz ali. As pessoas do seu trabalho, todas perfeitas, seu chefe, seus colegas de trabalho, os empregados, todo mundo perfeito. Você teria que perdoar alguém? Não. Você teria que se esforçar para amar, para ter compaixão, misericórdia? Não, não. Então vejam, Deus permite relacionamentos imperfeitos, onde surgem conflitos, para que cresçamos em amor, para que cresçamos em compaixão, em misericórdia, em perdão, para que sejamos conformados à imagem de Cristo. Eu costumo usar a seguinte ilustração. Imagina você quer, né, ter um corpo aí, né, musculoso, um corpo, como é que é, André? Marombado. Esse é o termo técnico, né, André? O termo teológico, marombado. E aí você vai para uma academia. E aí você vai lá usar os aparelhos, mas os aparelhos não têm peso nenhum. Você vai levantar alguma coisa, não, é leve, não tem peso nenhum. Aí o pessoal fala, não, aqui a gente não quer que ninguém faça nenhum esforço. A bicicleta, para você pedalar, já tem um motor, você não precisa fazer nenhum esforço, você não precisa levantar nada pesado. Você vai desenvolver alguma coisa no seu? Não, não vai. Então, na vida cristã é a mesma coisa. Para eu crescer em compaixão, em perdão, eu preciso ter uma situação que eu preciso perdoar. Para eu crescer em amor, eu preciso ter gente para amar. E o amor, biblicamente falando, é você agir fazendo bem, mesmo para pessoas que fazem o mal para você. Então, queridos, nós só vamos... Os relacionamentos conflituosos são grande oportunidade para crescermos à semelhança de Cristo. O casamento é uma grande oportunidade para desenvolvermos a nossa vida espiritual, crescermos em amor, em compaixão, em paciência, né? E também para que o outro também cresça e para que sejamos instrumentos para o crescimento espiritual do outro. Então, conflitos são instrumentos para o nosso crescimento. E porque nada é acaso, nós precisamos enxergar que Deus é soberano, que aquele conflito não foi por acaso, não foi algo que escapou das vistas, dizer, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Deus está permitindo com um propósito. E qual é esse propósito? O nosso crescimento. E qual é o nosso objetivo de vida? Para que existimos? Para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Então, você precisa olhar para o seu casamento, para o seu relacionamento com os filhos, para o seu relacionamento com irmãos, para o seu relacionamento com colegas de trabalho, para qualquer relacionamento, são meios que Deus deixou para que você glorifique ao Senhor. E então eu preciso visar a glória de Deus. Nosso Deus, escreve o Ken Sande, é um Deus grande e santo, e o nosso maior privilégio nesta vida é de glorificar a Ele. E uma das formas mais significativas pela qual podemos honrar e glorificar a Deus é lembrarmos-nos continuamente o que Ele fez por nós em seu Filho Jesus. Pense sempre o que Deus fez por nós. Eu creio que um dos propósitos que o Senhor Jesus deixou de participarmos, coitadinho de mim, eu não merecia passar por isso,
Eu não merecia, aí a esposa pensa, eu não merecia um marido assim. Ou o marido não merecia uma esposa assim. Ou pais ainda não merecia filhos assim, tão mal criados, tão desrespeitosos. Ou filhos que pensam, eu não merecia pais assim, tão, que não me compreendem, que não deixam eu fazer nada. Eu não merecia irmãos assim. Eu não merecia trabalhar num lugar com gente assim. Quantas vezes nós caímos num conflito, caímos em autocomiseração? Coitadinho de mim, eu merecia coisa melhor. Eu estou sendo injustiçado. Priscila? Pastor, só aproveitando desse gancho que o senhor está falando, também, quando a gente não se faz de coitado, às vezes a gente pensa assim, aconteceu comigo recentemente, eu não era assim, né? A gente passa por um conflito e aquilo revela o que há de ruim dentro da gente. E a gente acha que aquilo é culpa do conflito, culpa da outra pessoa. Né? E aí teve um dia que eu estava orando e falando, eu não era assim, Senhor, eu era tranquilo, lá. E aí eu fui ler o livro que as mulheres estão estudando, e aí foi justamente sobre isso. E ela falou que quando Deus permite que a gente passe por esses conflitos, por essas coisas, é porque Ele está revelando aquilo que a gente tem de ruim, para que Ele possa arrumar. Então, assim, por vezes eu me sentia péssima, uma péssima crente, porque eu estava tendo aquelas reações achando que aquilo estava fugindo do controle de Deus, que era ou a minha culpa ou a culpa do outro. Mas quando eu enxerguei que aquilo ali é a bondade de Deus para que eu melhore, para que eu cresça, fez toda a diferença também. Ao invés de ficar pensando, eu não era assim, reconhecer que sim, eu era assim, só que eu não sabia porque eu não tinha passado por uma situação que expôs esse meu caráter. Né? Então, também acredito que os conflitos Deus utiliza para que a gente seja exposto, né? A nossa real natureza seja exposta e a gente possa crescer para a glória de Deus. Isso é muito interessante, Priscila, porque às vezes a gente fala assim, nossa, esse conflito causou isso em mim, fez eu fazer tal coisa. Não, o conflito não fez você fazer uma coisa. O conflito só mostrou o que já estava lá dentro, só revelou quem você é. Estão entendendo? E como a Priscila falou, Deus usa isso para nos desmascarar, para que a gente possa ser tratado. Porque enquanto a gente acha que a gente é uma pessoa boa, como você vai ser tratado? A pessoa está lá doente, precisa tomar um remédio. Faz assim, não, eu não estou doente, eu estou bem. Como que ela vai ser tratada? Eu não preciso de médico, não preciso de remédio, eu estou bem. A pessoa está morrendo e acha que está bem. Não vai ser tratado. Mesma coisa espiritualmente falando. Então o conflito, como disse bem a Priscila, ele é uma forma que Deus usa para revelar o que está errado em nós, para revelar quem nós somos, o que precisa ser tratado. E quando eu preguei o Salmo 35, eu me lembro que um dos pontos ali é o seguinte, Davi conta para Deus. E é interessante quando a gente conta para Deus, porque muitas vezes vai acontecer o seguinte, quando você está contando para Deus, você chega à conclusão que você está se vitimizando, que na verdade a pessoa não errou com você, porque não tem como você contar a sua versão para Deus achando que vai enganar Deus. E se você fizer isso, você está sendo muito tolo, porque Deus conhece a versão verdadeira, Ele é onisciente. Então, quando a gente está contando para Deus, diferente do que quando a gente conta para as outras pessoas, a gente é sincero. E aí é nessa que Deus vai mostrar muitas vezes que nós estamos nos vitimizando, os nossos erros, como a Priscila mencionou. Tudo bem? Então, visar a glória de Deus é muito importante na resolução de um conflito. Marcos, você ia falar ou não? Então, eu ia comentar que eu acho que os maiores conflitos, eu tenho certeza, que acho que são dentro de casa, né? Porque a gente quer as mesmas coisas, né? Mas só que a gente pensa diferente, né? Então, por isso, há o conflito, né? E até, às vezes, no trabalho você deve evitar, né? Por exemplo, esse dia meu chefe me mandou uma mensagem e falou, mês passado você fez uma média tal, né? Uma média boa, e por que esse mês você não conseguiu bater a meta? Aí quase que eu respondi para ele, mas no mês passado você não me mandou mensagem, né? Eu falei, melhor deixar quieto. Então, quer dizer, às vezes é bom evitar o conflito, né? Mas dentro de casa, às vezes não, porque principalmente eu, que eu sou chato dentro de casa, né? Misericórdia. Ô, Nilzé, a Nilzé está fazendo assim, ó. A Nilzé que me suporta, porque eu sou muito detalhista, né? Mas é a graça de Deus mesmo, né? É por isso, Marcos, que a gente precisa realmente visar a glória de Deus. E buscar usar esse conflito para que Deus seja glorificado. E como que Deus é glorificado? Quando há restauração, quando há perdão,
quando há reconciliação, quando há reconhecimento das nossas falhas e confissão, aí Deus é glorificado. E aí nós vamos ser menos dependentes de resultados, né? E do comportamento das outras pessoas. A gente não deve buscar resolver um conflito por causa do resultado de ficar bem com a pessoa acima de tudo. Eu costumo falar sobre isso quando eu aconselho casais, dizendo, olha, o aconselhamento bíblico não é acima de tudo para vocês ficarem bem. Eles se assustam, né? O aconselhamento bíblico não é para você parar de brigar, acima de tudo para você parar de brigar com a sua esposa, ou vocês ficarem, viverem uma lua de mel. O propósito maior do aconselhamento bíblico, qual é? Qual vocês acham que é o propósito maior do aconselhamento bíblico? Levar as pessoas a viverem de que forma? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Fala assim, às vezes o casal fala assim, não, pastor, olha, já tivemos, sei lá, 3 aconselhamentos bíblicos, eu já não estou mais agredindo minha esposa, estou exagerando, irmãos. Nós já não estamos brigando tanto, estamos vivendo bem, então chega. E aí eu percebo e falo, não, mas vocês ainda não estão glorificando a Deus. Não chega não, vocês ainda precisam continuar com o aconselhamento bíblico, que o propósito maior é a glória de Deus. Segundo lugar, veja primeiro a trave no seu olho. Mateus capítulo 7, ainda falando do Sermão do Monte, verso de número, a partir, né, do capítulo 7, Jesus fala assim, que a pessoa, fala sobre a pessoa que vê o cisco no olho do irmão. Jesus diz, por que vê você o cisco no olho do seu irmão, quando você tem uma trave no seu olho? Jesus usa uma palavra que muitas pessoas acham forte, hipócrita. Hipócrita é uma pessoa que está representando um papel, é um ator. Essa é a origem da palavra, né? Era essa, alguém que está representando um papel, alguém que está usando uma máscara, como se usava nos teatros antigamente. Jesus diz assim, você está sendo hipócrita. Tira primeiro a trave que está no seu olho e depois vai ajudar o seu irmão a tirar o cisco no olho dele. Então, queridos, esse é um princípio muito importante. Nós temos a facilidade de conseguir enxergar um cisco no olho do outro. Ou seja, defeitos no outro. Às vezes até defeitos pequenos. E às vezes nós temos coisas sérias na nossa vida para tratar. A gente consegue olhar o defeito na vida do outro e a gente diz assim, ó, tá vendo? E quer até inclusive ajudar. O que não é errado você querer ajudar o outro com os erros dele. Mas o problema é quando há coisas mais sérias na sua vida para tratar. E o que Jesus diz não é larga o outro para lá. Jesus diz, trate da sua vida primeiro. Tira a trave que está no seu olho. E depois você vai ajudar o seu irmão com o cisco que está no olho dele. Percebe? Irmãos queridos, esse princípio de ver primeiramente a trave no nosso olho, ele é muito importante. Raramente, diz o Ken Sande, né, no livro, raramente somos, se alguma vez, completamente inocentes quando se trata dos nossos conflitos, e é verdade. Raramente nós somos completamente inocentes. Pode até ser que o outro tenha errado mais, mas dificilmente você é totalmente uma vítima. E por vezes nós somos os culpados do conflito. É por isso, irmãos, que esse princípio de primeiro olhar para a nossa vida, de primeiro fazer uma avaliação do nosso coração, das nossas atitudes, é muito importante. Porque vamos ver, ou somos culpados, ou ao menos nós também ajudamos para prejudicar o conflito. Irmãos, esse princípio de Jesus não é para justificar as nossas ações, né? Nem desenvolver um plano para vencer o conflito, mas para examinar e confessar os nossos erros naquela situação. Então, primeiro veja a trave que está no seu olho, avalie as suas motivações, avalie o que você pensou, o que você fez. Isso é muito importante, tá bom? Temos mais alguns minutos, vamos passar para o terceiro V. Vá e mostre o erro do seu irmão. Bem, você olhou para a sua vida, você examinou o seu coração, as suas atitudes, você viu no que você falhou, você pediu perdão a Deus, você pediu perdão para o outro. Mas aí você percebe que você tratou a sua vida diante de Deus e diante do próximo, mas você percebe que o outro também falhou e que o outro precisa ser corrigido. Aí então você vai e mostra o erro do seu irmão. Agora, queridos irmãos, como nós fazemos isso? Em geral,
em geral, nós falhamos em não querer fazer isso. Diz assim, não, a pessoa está errada, mas eu não vou fazer não. Por que em geral, nós nem queremos ajudar o outro com o erro dele? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que, André? Porque a gente não quer se expor. O André está dizendo porque a gente não quer se expor. E por que a gente não quer se expor? Vamos chegar na raiz, vamos no coração do problema, que é o problema do coração. Né? O orgulho do nosso coração, nunca vamos achar que o outro. O nosso orgulho nos faz, nós nos amamos muito, e somos orgulhosos, e não queremos perder, não queremos que o outro deixe de gostar da gente, não queremos perder a amizade. Veja, o outro está errado, o outro precisa ser tratado. A Bíblia diz que nós devemos aconselhar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Mas você diz assim, não, eu não, é problema dele. E se eu for lá e a pessoa não gostar? E se eu perder a amizade? E se a pessoa brigar comigo? Percebam, a nossa preocupação está girando em torno de quem? De nós mesmos. E aí a gente chega ao ponto de preferir que o outro continue no erro, e ele continuando no erro, está pecando contra Deus e ele está sendo prejudicado, mas para que você, a sua imagem, para que você não seja prejudicado, percebe? Então, o princípio, em primeiro lugar, nós precisamos tratar do erro do outro. Precisamos primeiro tratar do nosso coração. Tratar do nosso coração, precisamos ir lá, por amor, ajudar o outro. E como devemos fazer isso? Primeiro, precisamos ir lá, correndo o risco da pessoa não gostar, correndo o risco de perder a amizade, correndo o risco de ouvir o que não queremos ouvir, mas por amor a Deus e por amor à pessoa, nós vamos lá. E como nós vamos ajudar esse irmão com o erro dele? Chega apontando o dedo, dizendo, miserável, pecador. Não é assim. Nós devemos agir em amor, com amor. Olha, você errou, a Bíblia diz isso, mas eu quero ser bênção na sua vida. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para ajudar você a resolver esse problema. Pode falar, André, está um microfone aí, meu irmão. Libera um microfone aí para o André. O pessoal não está querendo deixar se falar, André. O reverendo, também assim, uma coisa que é importante, hoje hoje a gente tem o WhatsApp, que a gente pode falar com as pessoas, tal, mas eu acho que assim, dependendo da repreensão, às vezes não é ideal a pessoa já chegar, depende do caso, já chegar no WhatsApp, às vezes é melhor você conversar pessoalmente, porque às vezes o que acontece, quando a pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou manda tal, dá muita dúbias interpretações. Sim, às vezes a gente, como cristão, tem que chegar olho no olho na pessoa, porque o que acontece, hoje em dia as pessoas não quer se expor, fala, mas o que acontece? Mas joga lá no WhatsApp uma mensagem e tal, mas mas não quer chegar à frente da pessoa e querer resolver o problema. Não se resolve, né? Não se ajuda o outro dessa forma. A não ser que seja uma coisa muito simples, mas se resolve pessoalmente, se resolve na hora, a gente tem que preparar o local, tem que ser o horário certo, o local certo, falar da maneira correta, demonstrar empatia, né? Querer de fato ser bênção na vida da pessoa, não para atacar a pessoa, para humilhar a pessoa e julgar a pessoa, dizer, olha, estou aqui porque eu te amo e esse seu pecado está te prejudicando, eu quero te ajudar. Então, dessa forma, se a pessoa não quiser, é diferente, mas a gente deve fazer. A verdade é que confrontar o próximo sobre o seu pecado de forma amável e construtiva nos dá a oportunidade para servi-lo de muitas maneiras diferentes, né? Deus às vezes nos usa para ajudar nosso cônjuge a encontrar uma maneira que seja melhor para resolver um problema, né, que teria proposto. Você aborda a pessoa, o seu cônjuge, de forma amável e agradável, Deus poderá ajudá-lo para identificar e remover um fardo da vida dele, da vida dela. Muitas coisas podem acontecer quando nós nos dispomos, por amor a Deus e por amor à pessoa, de forma amorosa, ajudá-la com o erro dela. Então não é já ir atacando a pessoa, é tratar primeiro do nosso coração, e depois, e aí você vai antes fazer o quê? Orar. Senhor, usa a minha vida como instrumento para abençoar a vida da pessoa. Ela está errada, ela está em pecado, ela precisa de ajuda, e eu quero ser um instrumento nas suas mãos.
né? A confrontação em amor pode servir de modelo positivo para os outros. É o que a Priscila falou ainda há pouco. Serve até de testemunho. Olha, fulano de tal, ele confronta em amor. Queridos, como o nosso tempo está terminando, vamos para o quarto V. Vá e reconcilie-se, o que nós já comentamos aqui também. Vejam, nós, por vezes, enfrentamos conflitos, identificamos o conflito, identificamos o nosso erro, pedimos perdão a Deus, às vezes identificamos que quem errou foi a pessoa, não importa o que devemos fazer, tomar iniciativa de reconciliação. Reconciliação é uma das palavras mais reconfortantes que existem. Reconciliação. Você tem a conciliação e você tem a reconciliação. A reconciliação acontece quando a conciliação foi quebrada, quando o relacionamento foi abalado. É necessário uma reconciliação. Além dessa palavra, né, tocar nosso coração quando ouvimos, por exemplo, que um casal que estava brigado, que estava divorciado, voltou a viver juntos, ou, por exemplo, um filho adulto, depois de longa separação, fez as pazes com seus pais. A palavra tem também ligações, ou poderíamos dizer ramificações espirituais, que de modo muito real transformam a morte em vida para nós. Por exemplo, pela morte de Jesus Cristo, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, consigo mesmo. Já pararam para pensar? Como é que nós fomos reconciliados com Deus? Através da morte de Jesus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados e fomos reconciliados através da morte de Cristo. Como podemos então, como filhos de Deus, reagir a essa graça imerecida? Porque graça é porque nós não merecemos. Muitas vezes achamos, por exemplo, difícil perdoar os outros. E aí nós nos lembramos, Deus nos perdoou em Cristo. Qual era a nossa dívida? Uma dívida humanamente impagável. Nenhum de nós poderia pagar a nossa dívida que nos levava à morte eterna. Mas Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Jesus na cruz do Calvário pagou todo o preço. Como você vai dizer assim, não, eu não vou perdoar fulano de tal porque ele me fez isso? Percebam, irmãos, não há nenhum motivo, nenhuma razão para dizermos eu não vou me reconciliar com o outro, eu não vou perdoar, porque nós somos reconciliados com Deus através da morte de Cristo. E se isso não é suficientemente forte para você, então é possível que você nem tenha sido reconciliado com Deus. Um crente em tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar no espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Quando é que Deus nos deu vida? Quando nós estávamos vivendo em pecado contra Ele, mortos espiritualmente. Verso de número 3, entre eles também todos nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Então, queridos, nós somos perdoados por Deus quando não merecíamos, amados por Deus quando nós o ofendíamos. Quem somos nós para não perdoar e para não amar? É por isso que você precisa assumir essas 4 promessas concretas para perdoar o próximo. Eu não vou pensar mais sobre o ocorrido. Assuma esse compromisso de não pensar mais sobre o que a pessoa te fez. Eu não vou mais mencionar o que aconteceu e não vou ficar jogando na cara. Isso é um compromisso que você tem que assumir. Eu não vou mais falar para as outras pessoas sobre a ofensa. Se você fica, eu perdoei a pessoa, mas fico contando para todo mundo o que ela me fez, você não perdoou. E por último, eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Assuma esses 4 compromissos em nome de Jesus, para que você tenha verdadeira paz com Deus e com o seu próximo. Ok, irmãos? Nosso tempo já passou, desculpem por eu ter passado. Aliás, hoje tem um cafezinho aqui embaixo, né? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo orando. Eu creio que nós precisamos orar, primeira coisa, dizendo, Senhor, me perdoe, porque por vezes eu tenho falhado em não imitar o Senhor, em não amar como o Senhor me amou, e não perdoar como o Senhor me perdoou. Por vezes eu não tenho olhado a trave que está no meu olho, mas fico só
reparando no cisco no olho do irmão. Por vezes eu não tenho tomado a iniciativa de reconciliação. Feche os seus olhos, peça perdão a Deus, peça para que o Senhor o ajude, para que você possa ter um coração semelhante ao de Cristo, e amar como Cristo amou, e perdoar como Cristo perdoou, e agir como você deve agir, semelhante a Cristo. Eu quero convidar o nosso irmão Pedro para orar por nós, pedindo que o Senhor nos ajude a termos um comportamento agradável ao Senhor, semelhante ao de Cristo, inclusive nos relacionamentos. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos ensinar neste momento, nessa noite, como nós somos pecadores, como nós precisamos de Ti, precisamos dos Teus conselhos, da Tua sabedoria, para a cada dia, Senhor, sermos Teus imitadores, parecidos contigo e andar, Senhor, na Tua glória. Sim, Deus. Senhor, fica conosco, sim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, pela participação de vocês. E como foi avisado, tem um café. Irmão Martins que fez o café? Ah, então tá bom o café, então tá bom. Então, queridos, Deus abençoe, né? Nós teremos as atividades aí do final de semana, tem atividade sábado lá em Itu, né, Cris, das crianças, e as demais atividades na igreja, no domingo, nossas atividades. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam até agora pela transmissão, Deus muito os abençoe também, em nome de Jesus. Obrigado.